Queridos, o pastor Diogo, aproximadamente 15 dias atrás, isso, me convidou para trazer a palavra, deste que é o mês da Juventude Batista. E deu a tarefa de trazer algo relacionado ao tema da juventude. E aceitei o desafio, e ao meditar em casa a respeito do que deveria falar, pensei em algo que fosse para a juventude, mas também relevante para toda a igreja, algo que fizesse parte da nossa vida como cristãos. E na tentativa, talvez de ser um pouco didático, mas na verdade de colocar um título, não sei, jovem na minha mensagem, saiu um título aqui um lado estranho, não sei. O azeite na barba do velho é o título da minha mensagem. Quase que eu não coloco o título, mas a minha esposa propôs, então eu tive o apoio da esposa, agora eu vou colocar a culpa nela. Eu já vi que eu cheguei em casa. Mas eu vou falar sobre o azeite na barba do velho. E aí vocês vão entender por que abrir as suas Bíblias no Salmo 133. Aliás, a gente começa a perceber que está ficando mais velho quando a gente tenta falar, ou escrever, ou pensar num tema, alguma coisa que agrade a juventude, não sai nada, né? Mas você vê que está falando uma linguagem um pouco diferente, mas você já está ficando velho. Salmo de número 133, a minha versão diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, e desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Vamos orar? Deus querido, Pai amado, diante de Ti nós estamos com a Tua palavra lida. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos use, fale através de nós. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que a Tua vontade, o Teu desejo seja transmitido a esta igreja, Deus, conforte os nossos corações, desafie a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica óbvio que eu não vou falar sobre comunhão, mas antes de falar sobre comunhão, sobre este texto especificamente, quero dizer por que eu cheguei a essa ideia, por que falar de comunhão. Quando a gente fala de juventude, quando a gente pensa em juventude, e a gente vai recorrer à Bíblia, um texto que talvez seja o que primeiro nos vem à mente, é o de 1 João 2,14, que diz: escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai, escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo, escreva a vocês, jovens, porque são fortes, a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Já participei de muitos retiros de juventude, muitos encontros de jovens, de culto de jovens, em que o pastor trouxe uma mensagem baseada neste texto. Escreva vocês, jovens, porque sois fortes, a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. É óbvio que quando eu pensei em trazer uma mensagem sobre a juventude, eu pensei nesse texto, me lembrei desse texto, meditei sobre este texto. Meditei sobre a força do jovem. Eu acredito muito neste texto, obviamente, a palavra de Deus, e eu acredito mesmo na importância da força do jovem, da juventude, na igreja. E por esse texto, se a gente for analisar ele mais profundamente, a juventude aqui talvez não seja somente ligada à idade, né? Talvez a maturidade da fé também tenha alguma relação com isso, mas esta é uma verdade. A juventude mais animada, vou usar essa palavra, né? O pessoal tem mais disposição, tem força, a força da juventude. Por isso, o jovem desempenha um papel muito importante no Evangelho. O jovem desempenha um papel muito importante na igreja. A igreja conta com a força da juventude, com a disposição da juventude, com o desenvolver das tarefas, das atividades da igreja através da juventude. A gente sabe, os mais
sabe que essa é uma realidade. E pensando nessa força que a juventude tem, sempre teve, que a Bíblia nos diz que tem, eu percebo que algumas coisas ao longo do tempo têm mudado. E me parece que a juventude de hoje, ela é uma juventude mais desunida do que a juventude de gerações passadas. Por quê? Bom, diz o ditado que a união faz a força. O jovem é assim forte, mas o jovem unido, ele é mais forte ainda. Mas quando a gente olha para a igreja, cada vez mais as igrejas, de forma geral, o meio batista talvez principalmente, tem dificuldade de conduzir, de manter unido o grupo de jovens de sua igreja, forte o grupo de jovens de sua igreja. Tantos são os atrativos que a juventude tem hoje, e tantas são as coisas que a gente vive, e parece que vão disseminando aí uma ideia de que a juventude, a ideia da individualidade dentro da juventude, a ideia de comunhão, ela vai perdendo força nas nossas vidas. Se você parar para pensar e olhar para anos atrás, para gerações passadas, isso não está relacionado ao número de jovens da igreja. Pode ser um número pequeno ou um número grande, mas eu ouço histórias dos meus pais. Na minha época de adolescência e juventude, a gente vê coisas que são um pouco diferentes, uma juventude talvez um pouco mais atuante, grupos que estavam sempre juntos, e entre igrejas, a nossa denominação tem uma dificuldade enorme em desenvolver atividades para os jovens que envolvam todas as igrejas batistas. Me lembro que na minha adolescência, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Varpa, uma fazenda, Palma Fazenda, né? Não é Palmas a cidade, Palma da Fazenda, era um acampamento. E a convenção tinha ali uma parceria com esse acampamento, que era os netos. Não sei direito como é que funcionava isso. Eu sei que era um lugar muito grande, muito bonito, com uma infraestrutura muito boa, cachoeira, alojamentos, tudo que se precisa para fazer um grande encontro de jovens tinha naquele lugar. E minha mãe e meus pais iam a Varpa frequentar esse lugar em encontro de jovens. Eu, no início da minha adolescência, cheguei aí uma ou duas vezes. Eu sei que hoje eu não sei nem se este local existe mais, uma série de questões, mas foi perdendo valor daquilo. Cada vez foi ficando mais difícil levar jovens para aquele lugar, juntar igrejas para ir naquele lugar. E hoje eu acho que nem existe mais, não tenho bem certeza dessa informação. Mas a gente tem dificuldade de ver uma juventude hoje unida, uma juventude que realmente esteja junto, uma juventude, jovens que somam as suas forças ao Evangelho. Se nós olharmos para esse auditório, para as pessoas que estão aqui, e formos fazer aqui uma divisão entre quem é jovem e quem não é, já temos aí um problema, né? Eu não vou fazer isso. Mas vamos imaginar quem se sente jovem, né? Nós vamos ver aqui que nós somos muitos jovens neste auditório nessa noite. E desses muitos jovens que estão aqui, é fato de que poucos desses jovens estão realmente envolvidos no trabalho, no ministério da juventude da igreja. Essa é uma questão cada vez mais recorrente nas nossas igrejas. Por isso, então, eu resolvi pensar a respeito desse desafio para a juventude de hoje, uma juventude que soma as suas forças, uma juventude que viva a verdadeira comunhão, a comunhão que a Bíblia nos propõe, que entenda o poder e o valor da comunhão, para que possa fazer, para que possa ser forte na igreja e trabalhar no reino dos céus de forma efetiva. Por isso o texto, o azeite na barba do velho. Por que o tema, o azeite na barba do velho? Quando eu li esse texto, que até comentei em casa com minha esposa, a Bíblia está nos dizendo então que é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Nesta versão, viva em comunhão em algumas outras versões. Então, é bom e agradável, a Bíblia nos diz, que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Isso é bom, a comunhão é boa. Aí ele dá um exemplo de como é bom. É bom como um azeite perfumado.
sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. Aí eu fecho os olhos e penso naquela imagem do Antigo Testamento, aquele senhor sacerdote, cabelo branquinho, aquela barba longa, bonita, né? Aquela imagem do sacerdote que eu sei que você está agora pensando aí na sua cabeça. Aí você pensa num monte de azeite sendo derramado na cabeça dele, escorrendo pela sua barba. Que coisa bacana, coisa legal. Aí molhando a roupa dele, o manto todo dele. Comunhão é bom que nem isso. A minha esposa já falou assim: esse negócio não é muito bom, não. É o que a gente pensa, né? Por que então esse exemplo? Existe uma importância muito grande nesse exemplo. Mas depois ele vai falar que então talvez como o orvalho, né? Sobre o Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, aí melhora um pouquinho, né? Não é como o orvalho, você já pensa um pouco melhor. Mas é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Vamos entender esse texto, por que esse azeite derramado sobre a barba de Arão, desse sacerdote, desse velho, e por que o orvalho do Monte Hermon? Quero que você entenda, porque a profundidade da comunhão está